Paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora se façam presentes sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade, sobre o nosso carisma. Nós vamos iniciar, dar continuidade a mais uma reflexão sobre a vida de São Padre Pio, fazendo reflexão com a nossa vida enquanto filhos de São Padre Pio, enquanto filhos da comunidade. Então, nós vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na última reflexão que nós fizemos da vida de São Padre Pio, nós estávamos, e hoje ainda nós continuamos, no capítulo 2, que fala muito sobre as tentações que São Padre Pio enfrentava na sua rotina, na sua vida diária. E aí nós vimos já lá na última reflexão nossa, que as tentações elas não vêm de Deus, mas que Deus assim as permite na nossa vida e como permitia também na vida de São Padre Pio, para que nós nos tornemos humildes, que foi o tema que nós vimos na última, para que nós também cresçamos espiritualmente e também para que nós cresçamos nas nossas virtudes. Então, ainda na última, nós vimos sobre a questão de nós nos tornarmos humildes por meio das tentações. Nós vimos que elas permitem, que nós lutemos, então, que é para que nós lutemos, então, contra o orgulho que habita em nós, para que nós possamos entender, por meio da tentação, que nós somos fracos e que nós dependemos inteiramente de Deus, totalmente de Deus. Nós vimos que uma vez tentados, nós podemos conhecer a verdade sobre nós mesmos e assim fica mais certa a forma de nós lutarmos e de nós combatermos contra as nossas dificuldades e contra as nossas tentações, reconhecendo sempre assim, então, que nessas lutas e nessas batalhas nós devemos depender totalmente de Deus e da graça de Deus, que era o que São Padre Pio fazia. Hoje, então, nós vamos focar no crescimento espiritual, no nosso crescimento espiritual. Então, nós focamos na reflexão anterior, sobre o viver a humildade, o nos tornar mais humildes. Hoje, então, nós vamos focar aqui no nosso crescimento espiritual, certo? E o que vamos fazer? Antes de nós entrarmos aí no trecho da carta de São Padre Pio, nós vamos entrar um pouquinho na imitação de Cristo e também um pouco nos trechos de escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. E aí vocês já vão entender o porquê que nós vamos fazer isso deste jeito hoje. Nós vamos ver lá na imitação de Cristo, que na página 40, que ela vem falar para nós sobre a tentação, porque nós estamos vendo isso na vida de São Padre Pio, e nós precisamos entender por que é que São Padre Pio faz relatos, por que é que São Padre Pio fala da forma que fala para o seu diretor espiritual do jeito que fala. Da onde é que ele busca, da onde é que ele tira essa forma de falar, esse jeito de pensar sobre as tentações. Então, nós vamos ver aqui, na imitação de Cristo. Primeiro, é importante também para nós entendermos que a imitação de Cristo antecede São Padre Pio por volta de 460 anos, Existe essa distância, da imitação de Cristo para São Padre Pio, de 460 anos então. E Santo Afonso Maria de Ligório
antecede São Padre Pio por volta aí, nós podemos arredondar uns 190 anos. Aqui, com Thomas de Kempis, na Imitação de Cristo, nós vamos ver que ele nos diz que ninguém há tão perfeito e santo que não tem às vezes tentações e que nós não podemos estar totalmente isentos dela. Aqui, Thomas de Kempis fala para nós que elas são úteis para nós, para que nós nos humilhemos, nos purifiquemos e nos instruamos. E nós vemos isso lá em São Padre Pio, né? Na questão do se humilhar, do se purificar, de se instruir. E tem algo aqui muito importante que ele fala para nós também, que todos os santos passaram por tribulações e tentações e se aproveitaram dela. Aí nós já vamos fazer uma ponte com o Santo Afonso de Ligório daqui a pouco. Aqui é algo importante que Thomas de Kempis fala, que não há ordem tão santa, nem lugar tão retirado em que não haja tentações, né? Então, não há ordem, não há comunidade, não há lugar tão santo e nem retirado em que não haja as tentações. E aqui logo mais abaixo um pouco, ele também nos diz que vencê-las-á melhor com o auxílio de Deus, que foi o que nós já vimos muito na nossa reflexão passada. Então, vencê-las-á melhor com Deus. Agora, nós podemos ver também que tudo isso que nós vimos ali na Imitação de Cristo é muito nítido na vida de São Padre Pio, e que venha a ser na nossa também. E aí agora, reforçando aí o que está na Imitação de Cristo, nós vamos ver um trecho de Santo Afonso de Ligório. Ele vem dizer para nós, lá na página 21, Santo Afonso de Ligório vai dizer para nós que grandes santos como Santa Catarina de Sena e tantos outros, assim como São Padre Pio, que veio posterior a ele, né, vivenciaram fortes tentações, mas que diante aí dessas tentações, dessas grandes tentações que eles viveram na fé e na pureza, que aconteceu com eles, que eles se tiraram bem de toda essa tentação, como está lá na Imitação de Cristo dizendo para nós. Eles tiveram seus méritos aumentados diante de Deus. Então, eles tiveram crescimento espiritual. E que nós possamos também, assim como esses grandes santos, como São Padre Pio, que é quem nós estamos estudando, que nós também tenhamos crescimento espiritual aí a partir destas tentações que nos atacam, né? Então, Santo Afonso de Ligório vem nos dizer que Santa Catarina de Sena e tantos outros lá tiveram aumentados ainda mais os seus méritos diante de Deus. E ele fala para nós algo, é importante que nós prestemos bastante atenção nesse trecho de Santo Afonso, porque nós vamos ver uma semelhança muito grande com o que São Padre Pio vai dizer para o seu diretor espiritual. Então, Santo Afonso de Ligório nos diz que cada vez que uma alma vence uma tentação, ela progride tanto na obtenção da graça, quanto no mérito da glória do céu. De modo que o número de coroas que ganharemos será proporcional às tentações vencidas. Importante lutarmos e vencermos, então, contra as tentações, para aumentar aí o nosso número de coroas no céu. E ele segue aqui dizendo que, como afirma São Bernardo, nosso Senhor mesmo disse a Santa Matilde,
tantas serão as pérolas com que uma alma ornará sua coroa, quanto forem as tentações vencidas por ela com o auxílio da minha graça. Então, nosso Senhor disse aí a Santa Matilde que para nós aumentarmos aí essas nossas pérolas, né, que vão ornar a nossa coroa, nós precisamos aí vencer essas tentações. Por este motivo é importante nós não desanimarmos aí na luta e no combate. Agora nós vamos entrar na carta de São Padre Pio propriamente dita. Ela é a epístola número 1, está na página 1011. O apóstolo Santiago exorta as almas a se alegrarem quando se veem atormentadas por várias tempestades e inúmeras contradições. Vós, meus irmãos, tendes por motivo de verdadeira alegria o serdes submetidos a múltiplas tentações. Este trecho está na carta de Santiago, na carta número 1, versículo 2. E aí São Padre Pio continua. A razão é que na luta está a coroa, e quanto mais a alma combate, mais se multiplicam as palmas. E aí nós vamos vendo a semelhança do que São Padre Pio diz com tudo aquilo que está lá na Imitação de Cristo e nos escritos de Santo Afonso de Ligório. E aí ele continua. E sabendo que a cada vitória obtida corresponde um degrau de glória eterna. Como, Padre, não nos alegrarmos ao nos ver empenhados em conseguir muitas delas durante o curso da vida? Aqui nesse trecho de carta nós vamos entender, então, porque muitas vezes São Padre Pio dizia, né, que ele sofria e que ele queria sofrer cada vez mais, porque ele sabia aonde estava o valor de lutar e de combater contra as tentações. E nós vamos agora pedindo aí já a intercessão de São Padre Pio, a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que, mesmo por meio das tentações, pelas tentações, que nós tenhamos a graça de nos tornarmos humildes diante de Deus, de conhecer a nossa verdade, né? Quem nós somos realmente aí diante das tentações, que nós possamos depender mesmo como São Padre Pio e os grandes santos faziam, depender totalmente de Deus, que venha em nós esse crescimento espiritual aí diante das tentações, como foi com os grandes santos, como foi com São Padre Pio, que nós possamos conquistar a nossa coroa no céu. Não consentir com o pecado, como São Padre Pio não consentia com o pecado, que desperte em nós, como era com São Padre Pio, o medo, o receio profundo de ofender a Deus, né? Ou de ofender o coração de Jesus. Ele era atacado pelos pensamentos, né? Nos pensamentos, mas ele não consentia, né? Então, assim como está lá na Imitação de Cristo, aqui na Imitação de Cristo, na página 42, fala para nós, né? Nós acabamos de dizer aqui que São Padre Pio e tantos santos, todos eles eram atacados no pensamento. Aqui na Imitação de Cristo, diz que ocorre assim, porque primeiro ocorre à mente um simples pensamento, de onde nasce a importuna imaginação. Então começa no pensamento. Depois vem o deleite, o movimento, e assim pouco a pouco
entra de todo na alma o malvado inimigo, porque se ele não resistiu a princípio. Então, se a gente não for resistindo aí nos ataques que vêm primeiramente pelo pensamento, nós vamos nos enfraquecendo e o inimigo vai ganhando força, e quando nós menos percebermos, né, ele toma conta de nós por inteiro e aí nós pecamos. E aí Santo Afonso também vai nos dizer que muitos de nós cristãos somos atormentados por causa dos maus pensamentos. Contudo, ele nos alerta que não são os maus pensamentos, mas sim são as nossas atitudes que consentem o pecado. Então, que diante dos pensamentos, dos ataques nos pensamentos, como São Padre Pio era atacado, que nós não fiquemos atormentados por sermos atacados nos pensamentos, mas que nós fiquemos atentos para não agir. Que quando nós formos atacados, como São Padre Pio era atacado no pensamento, que nós lutemos para extirpar aí esses pensamentos, assim como São Padre Pio fazia. Amém, irmãos? Então vamos pedir aí que São Padre Pio rogue a Deus por nós, interceda a Deus por nós, para que nós possamos ser humildes e crescer espiritualmente. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.